Amém. Que bênção termos esta certeza, a convicção que Deus cuida da vida de cada um dos seus filhos, sobretudo. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando vinha aqui para o templo, percebi a cidade vazia. É muito triste vivemos este momento, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós descansamos na graça, no poder de Deus, é isso que nos sustenta. E vamos cumprindo aquilo que é a orientação governamental para a bênção de Deus sobre o seu povo também. Eu trago uma palavra nesta oportunidade que tem o seguinte título: mesmo dispersos, somos família. Por que trago esta palavra nesta noite? É que o tema da igreja para este ano é exatamente esta questão da família. Juntos somos família. Só que nós estamos dispersos. E eu queria trazer isto para a nossa compreensão. O Deus que cuida, que abençoa, mesmo quando nós não estamos juntos, Ele nos trata como seus filhos e somos a família de Deus. E nós temos como divisa Filipenses 2, o versículo 2, que diz assim, Filipenses 2, 2. De modo que penseis a mesma coisa, ou completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus para a sua igreja. É um desenvolvimento da vida relacional, mas é um desenvolvimento também espiritual, com atitudes que bendizem o nome do Senhor, nosso Deus. Dispersos, mesmo dispersos, somos família. A unidade pode ser de coração, pode ser de mente, propósito. Independem se estamos juntos fisicamente ou não. A bem da verdade, estamos sendo testados quanto à firmeza da nossa fé, a nossa segurança em nosso Senhor Jesus, ao propósito da nossa conversão. Acrescento ainda que somos e estamos provados e sendo testados quanto à saudade que temos uns dos outros, saudade desta comunhão física pessoal, a qual um dia nós retornaremos. Nós não sabemos até quando vem Senhor Jesus. Nossa mensagem para hoje aborda valores de Deus nesse tempo de dispersão. Eu quero falar sobre 3 valores, os valores nesse tempo de dispersão. Porque, apesar da dispersão, estamos em união, ela é espiritual e ela convém à família de Deus, aos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E a primeira questão que eu trago é levantando qual o valor de nossa família. Sabemos que a Bíblia é o manual da família. Toda a orientação de Deus para a vida familiar, ela é expressa nas Escrituras. Eu recordo algumas expressões que têm a ver com o desenvolvimento da família, o comportamento da família, a bênção de Deus para a vida da família. Eu trago aqui algumas dessas frases ou expressões bíblicas. Não é bom que o homem esteja só. Maridos, amai vossas mulheres. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Ensinem as crianças no caminho. Honra teu pai e a tua mãe. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só para entendermos
como que a Bíblia nos leva a considerar o valor da família? A questão é que, na atualidade, ao corrermos para o trabalho, essa correria da vida de um modo geral, seja para a escola, para o lazer, os cursos livres nos quais os filhos estão matriculados, os compromissos sociais, ou seja, a família tem tido uma agenda muito cheia. E quantas vezes o que sobra de fato para a vida familiar são migalhas de tempo. Por isso, essa oportunidade é uma reflexão: qual o valor da família de fato para cada um de nós? Qual a nossa relação com a família? Muitas vezes somos mais Martas do que Marias, ou seja, temos tempo para fazer coisas e menos tempo para nos assentarmos ao diálogo em família. É essa consideração que gostaríamos de ter também. E o que nós percebemos que esse vírus, que pode ter origem, segundo alguns, em morcegos ou nos pangolins da China, vírus sempre microscópicos, eles estão aí. E, de forma muito especial, esse nos leva de volta ao nosso lar. Poderíamos dizer até, que loucura tudo isso, o que estamos vivendo, esse tempo que estamos experimentando. E lembrando da palavra de Paulo que fala sobre essa questão da loucura. 1 aos Coríntios 1, 27 e 29, Paulo fala assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É um tempo confuso de perguntas sem respostas. Então nós vivemos a inquietação deste momento, com tantas informações que nos chegam, mas estamos inquietos. Aproveitando esses dias, tive uma experiência bem interessante, aproveitando a rede social e o WhatsApp, procurei fazer um contato e conversando em vídeo com os meus irmãos. Foi um tempo assim muito abençoador, esse tempo de relacionamento mesmo que virtual. Significa que nós podemos e devemos aproveitar esses momentos, esse tempo em casa, lembrando que a comunhão com Deus também envolve a comunhão fraterna, a comunhão familiar. Que bênção é termos esse tempo para relacionarmos em nossa casa. O segundo valor que eu quero destacar e chamar a atenção é qual de fato o valor que temos dado às coisas. Qual o valor das coisas? De repente percebemos que as coisas não têm valor. E cada um no seu lugar, gente com o seu valor e de outra forma as pessoas e os seus valores verdadeiros. Certa ocasião, uma missionária, depois de um tempo afastado do convívio social, pois residia e trabalhava com um grupo indígena, ela chega na cidade grande, vai a uma loja de departamentos e vê naquele lugar uma infinidade de objetos. E ela exclama, segundo o relato que ouvi: quanta coisa eu não preciso. São coisas. Quanta coisa eu não preciso. Quando ouvi essa história, me informaram que se tratava de Wanda Krieger, esposa do missionário Günther Carlos Krieger, entre os índios Chavantes, e eles trabalham há 60 anos. Mas a declaração, ela ainda ecoa em meus ouvidos: quanta coisa eu não preciso. De fato, nós estamos envolvidos com tantas conquistas terrenas e de repente
Estamos recolhidos, abrigados em nossos lares, entendendo que pessoas são mais importantes que coisas, que as pessoas devem ser amadas, as coisas são utilizadas, mesmo que as conquistas desse tempo essas conquistas tenham a sua utilidade, mas não podemos inverter esse valor. Qual o valor das coisas para você? E esse é um tempo para avaliarmos as nossas prioridades. Prioridades no que temos e naquilo que o nosso próximo não tem. E talvez ajuntemos em casa muitas coisas. E esse é um tempo até de dar uma olhada no guarda-roupa, lá na cozinha, avaliar o que nós temos, que está sobrando, e que o nosso próximo, o nosso irmão tem necessidade. Qual o valor das coisas? Precisamos examinar isto. Nesses dias temos sentido falta de gente, de convívio, de relacionamento. Isso é muito bom, percebermos isto. Ontem mesmo, telefonando para uma das nossas irmãs da terceira idade, que a alegria dela em ouvir a voz do pastor. Ela disse: pastor, que bom, que alegria o senhor está falando comigo. É uma irmã frequente à igreja, mas sentindo a necessidade desta comunhão, que seja ouvir a voz de um irmão, que seja ver através de algum mecanismo da rede social. Vale a pena pensar nisso também. Qual o valor que você tem dado às coisas? Com as coisas que Deus me tem dado, posso fazer então uma pergunta: a quem posso ajudar hoje e de que maneira poderei fazê-lo, mesmo estando recluso? A terceira colocação sobre esses valores, porque mesmo dispersos somos família. Qual o valor de Deus em minha vida e para a minha família? Parece que esse assunto tem sido recorrente, e é verdade. Podemos falar de todas as coisas nas proclamações, mas temos que sempre ressaltar a nossa comunhão com Deus, a efetiva relação com o Senhor Jesus, valorizando a nossa salvação, a experiência que temos com Jesus, porque ela nos move mais e mais na direção de Deus. É uma coisa desgastante, e eu digo até que tenho desgosto quando ouço e leio pessoas levantando questionamentos numa situação como esta, tipo: onde está Deus? Por que Deus permitiu? Eu tenho para mim que tais pessoas desconhecem a revelação de Deus. O Deus da Bíblia, o propósito dele na formação do seu povo. Algumas pessoas querem causar discórdias entre outras pessoas a respeito de Deus. O propósito da palavra de Deus é nos aproximar mais ainda do Senhor. Algumas pessoas atestam a sua ignorância espiritual. É preciso conhecer o Deus da Bíblia e o seu propósito para cada um de nós. Outra coisa que nós temos visto nesses dias são os teólogos de plantão. Quantas pessoas se arvorando em explicar textos bíblicos fora do contexto, sem qualquer sentido, mas nós precisamos buscar de fato aquilo que Deus traz para a orientação do seu povo. Há uma música muito interessante que creio que você conhece, talvez até queira cantá-la agora, mas olha que interessante quando nós cantamos que Deus é Deus. A letra diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, aqui está o vírus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Esse é o sentido do nosso relacionamento com Deus. Não é o objetivo de questionar, não é apenas por outro lado, um conformismo, mas compreender quem é Deus em nossa vida, qual o valor que damos a Ele, a Sua palavra, à Sua igreja, ao Seu povo, aos encontros e tudo o que Ele nos permite. Em 1 Crônicas 29, 11, e fala sobre essa soberania de Deus e o fato de descansarmos nele também. Diz assim: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertencem. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. Aqui está a síntese do nosso relacionamento e compreensão de quem é Deus. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Por isso nós compreendemos esse benefício de Deus em nossa vida com a sua graça. E mesmo na dispersão, como famílias espirituais, como família de Deus, nós descansamos nesta verdade do Senhor. Eu quero concluir lembrando essa questão da dispersão. Mesmo dispersos, somos família, porque temos o mesmo Deus. Temos por propósito, para a nossa vida pessoal e familiar, os mesmos propósitos declarados por Deus nas Escrituras Sagradas. Temos uma só existência terrena, temporal, e a consagramos ao Senhor, porque Ele, em Cristo Jesus, nos comprou com o seu precioso sangue e nos deu o seu Espírito Santo. Somos propriedades de Deus, o Espírito que nos guia segundo o seu desejo. Filipenses diz, Paulo diz aqui, escrevendo aos Filipenses 2:2, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Estamos nesta viagem para dentro de nossas casas, particularmente nós, os idosos, 60 mais. Mas voltaremos em breve dessa viagem aos pequenos grupos, aos ensaios, ao culto coletivo, ao relacionamento fraterno, verdadeiramente real, ao aperto de mão, ao tapinha no ombro, ao ósculo santo. Tudo isso nós perseverantemente aguardamos no Senhor. Que Deus nos guarde e assim nós façamos a nossa parte, valorizando a família, dividindo as coisas que temos com o nosso próximo, vivendo pela graça do nosso Deus. Isso nos faz família, mesmo dispersos. Vamos orar. Pai, mais uma vez, a nossa gratidão ao Senhor. Nós não temos todas as respostas, mas temos o descanso no Senhor. Famílias estão reunidas em louvor a Ti, em culto ao Senhor. Famílias se reúnem durante os dias, nesses dias, na expectativa de que dias melhores virão. E nós queremos descansar no Senhor, porque o Senhor nos convida para assim fazermos. Que toda a nossa apreensão seja lançada na graça do Senhor que nos acolhe. E que também tenhamos esse lado de acolhimento uns aos outros, nas palavras, nos telefonemas, nessas oportunidades virtuais, até que o Senhor nos permita um tempo real de aproximação. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Nós bendizemos a Ti, nós louvamos o nome do Senhor. Que a graça do Senhor repouse sobre cada irmão, sobre a sua família. Que o Senhor nos guarde para o seu louvor e o seu serviço sempre. No nome de Jesus, amém e amém.